capítulo 2, verso 1. Paulo começa assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Presta atenção, qual era o objetivo do apóstolo Paulo aqui? Ele estava ensinando sobre Cristo para que ninguém vos engane. Irmão, se Paulo disse assim, para que ninguém vos engane, significa dizer o quê? Que naquela época, naquele momento, naquela igreja, tinha gente que estava pregando heresias, doutrinas erradas, que estava fazendo o quê? Que estava enganando as pessoas. É Paulo aqui, olha, preste atenção no que eu vou dizer, para que vocês não sejam enganados. E é interessante, você vai notar isso, que Paulo pregou aqui, irmãos, há 2000 anos atrás, acontece a mesma coisa hoje dentro das igrejas. Olha que coisa interessante, você vai perceber daqui a pouco. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Verso 5, pois embora ausente quanto ao corpo, porque Paulo não estava lá com eles, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Verso 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Acompanhe. A partir do verso 8, Paulo vai falar aqui das advertências contra os falsos ensinos. Verso 8. Olha como é que Paulo trata aqui. Olha como é interessante. Cuidado. Tenham cuidado. Que cuidado é esse? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua, o quê? Como é que diz na sua Bíblia? Já fiz besteira, derramei água aqui. Meu Jesus, molhei minha Bíblia. Se Raquel tivesse aqui, ela ia dizer, é painho sendo painho. Que eu tenho que fazer, né? Sou desastrado. Vem estar almoçando, derruba as coisas, derruba comida, derruba o suco. Aí ela diz, é painho sendo painho. Pois, painho sendo painho, derramei água aqui, melou a Bíblia. Só a graça de Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Faz de conta que vocês, ninguém aqui percebeu. Se eu não tivesse falado, ninguém tinha percebido. Né? Alguns viram. Alguns notaram. Deixa pra lá. Vamos voltar. Voltando. Fui pegar o copo aqui, aí bateu aqui na beira. Aí tome água. Sei não, viu? Voltando, vamos lá de novo. Verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas de um despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aqui está falando de coisas espirituais. Não é que eles foram circuncidados como judeu, né? Isso aqui é aquilo que o Espírito operou no coração deles. Como também no verso 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. E aqui não se fala aqui não está se falando sobre a questão, né, de que
sepultado, ou que o batismo tem que ser por imersão. Tem nada a ver isso aqui o texto não. Sepultado com ele no batismo, num qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Está falando aqui da morte espiritual. Quando o Espírito vem sobre nós, nós somos batizados no Espírito e a gente recebe vida, né? Somos ressuscitados quando a gente crê nele. É nesse sentido que Paulo traz aqui. Verso 13: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Louvado seja Deus. Perdoou quantos? Quantos pecados, quantos delitos ele perdoou? Todos. Graças a Deus por isso. Amém, amados? Graças a Deus por isso. Verso 14: Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, aonde? Na cruz. Muito bem. Aí agora Paulo vai falar da outra ênfase. Verso 16. Olha que coisa interessante. Como é que ele começa dizendo? Presta atenção. Isso é muito tremendo. Ninguém, pois, vos julgue. Por causa de quê? Por causa de comida e bebida. O que é que estava acontecendo naquele tempo? Tinha irmãos, pessoas que estavam julgando os outros, porque uns comiam determinadas coisas e outros não comiam. Uns bebiam determinadas coisas e outros não bebiam. O que é que estava acontecendo? Alguns estavam se achando mais espirituais do que os outros, porque eles não comiam determinadas coisas. Percebe isso? E o que é que estava acontecendo? O problema é que tem pessoas, e aí você vai concordar comigo ou não, tem pessoas, por exemplo, preste bem atenção, eu entendo o Evangelho, da liberdade do Evangelho, mas eu entendo que o Evangelho é para mim, eu entendo que determinadas coisas eu tenho certa liberdade e outras não, não é assim ou não? Mas eu não quero impor isso aos outros, é uma fé minha, estão entendendo? Qual é o problema que está acontecendo aqui? Tinha gente que não concordava com determinadas coisas, e ao invés de ficar para si, o que é que eles estavam se fazendo aqui? Estavam se tornando o quê? Juízes dos outros. Entendeu? Árbitro dos outros. O que é isso? É aquela pessoa que crê de determinado modo, certo ou errado, não importa, mas ele quer que a opinião dele faça o quê? No outro. Né? Ele quer que o outro creia como ele crê. Entendeu? E se o outro não crê como ele crê, ele se acha espiritual demais, mais maduro na fé, e diz que aquele camarada ali está ou em pecado, não vai para o céu, ou vai perder a salvação, ou coisa desse tipo. Aí eu pergunto, tem gente assim hoje em dia nas igrejas ou não? Hoje é que tem. Olha, preste atenção, mas é muito tremendo aqui, ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aí a gente lembra de quem? Dos adventistas, que impõem o sábado como condição de salvação. E se você não guardar o sábado para ele, você não está salvo. Entendeu? Paulo diz, ninguém vos julgue, ninguém seja o juiz de vocês nessas coisas não. Tenham cuidado, para que você não seja enjaulado por essas pessoas. Aí não termina aqui não, vamos lá, vamos continuar. Porque tudo isso, essas coisas do Antigo Testamento, têm sido sombra das coisas que haviam de vir. Ou seja, aquilo que acontecia no Antigo Testamento era uma sombra de uma realidade que estava chegando. O importante não é a sombra. O importante é o quê? É a realidade agora.
O que Paulo está dizendo aqui é muito tremendo. Se você não entender isso aqui, você fica enrolado entre o Antigo e o Novo Testamento. Entendeu? Tem coisas do Antigo Testamento que já passaram. Mas tem igreja que quer colocar coisas do Antigo Testamento para hoje. Percebe o que eu estou dizendo? Por isso que você vê aí, por exemplo, algumas igrejas, e aí tem várias. Não só as neopentecostais, são várias. Que, por exemplo, tem o culto onde eles têm que fazer um tabernáculo, ou a Arca da Aliança, né, com o anjo aberto assim nas tampas, como diz o Antigo Testamento. E muitos cultos, as pessoas entram com aquela... A gente vê isso aqui direto na internet. Entram com aquela Arca da Aliança, porque aquela Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. Já viram isso ou não? Ora, tudo isso, essa arca é coisa da onde? Da antiga ou da nova aliança? Da antiga. Tem lugar para nós hoje? A Arca da Aliança era um símbolo, era o quê? Uma sombra daquilo que viria. E quem é que veio? Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é a personificação do próprio Deus. Então percebe o que Paulo está tentando tratar aqui? É como se ele dissesse assim: irmãos, tenham cuidado, você não precisa dessas sombras do Antigo Testamento. Você já tem Cristo. E que tem Cristo não precisa dessas bobagens mais não. Entende? Mas vamos lá, vamos continuar. É por isso que ele diz aqui, irmãos: porém o corpo é de Cristo, a igreja é de Cristo. Aí o verso 18, o que é que diz? É isso aqui que eu quero chegar. Aí veja, meu irmão, isso aqui, olha que coisa interessante. Isso aqui parece que Paulo está escrevendo para a crença de hoje, de muitas igrejas que a gente vê por aí. Olha o que diz o verso 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Como a gente já explicou, árbitro é o quê? É aquele que quer ditar regra em cima de você. Árbitro aqui, por exemplo, o juiz de futebol. O que é que o juiz de futebol é? Hein? Vocês jogam de futebol. Chama de árbitro. Por que ele é árbitro? Os jogadores tudinho tem que andar de conformidade com as regras. Quem é que determina a regra? O árbitro. O árbitro vai dizer quando é falta, não é assim? Quando é pênalti, quando é lateral, quando é isso e tal. E o jogador tem que jogar de acordo com aquilo que o juiz determinar, não é assim? É a mesma palavra árbitro. O que é que Paulo está dizendo? Tem gente que na vida dos outros querem ser árbitro. Entendeu? Querem ser o juiz. Querem apitar no que você tem que fazer, no que você não pode fazer. Estão entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Isso é muito perigoso. Por quê? Porque muitas pessoas dentro das igrejas começam a obedecer a homens, ao invés de obedecer a Cristo. Olha que perigo. Entendeu? Eu conheci muita gente assim. Tinha pessoas dizendo: não, mas foi o pastor que disse. Foi o pastor que ensinou. Coisas que não tem nada a ver com o evangelho, com a palavra. Acontece isso ou não? E aí, eu até essa semana, né, mandaram um vídeo para mim, de um pastor muito conhecido aí de vocês, né? Que vez quando ele tem uns vídeos dele na internet. Ele disse: irmãos, onde é que está na Bíblia que a pessoa tem que jogar bola? Alguém já viu isso, não? Quando eu era novo convertido, irmão, eu sofri muito com isso. Porque a gente tinha algumas pessoas que eram meio legalistas dentro da igreja, sabe? Né? A gente não podia fazer nada. A gente jovem, né? Não faz muito tempo não, quando eu sou jovem. Mas quando era mais jovem na igreja, né, junto com os outros jovens, se a gente fosse para um sítio assim, um retiro, vamos jogar uma bolinha? Não, não pode não. Jogar bola é pecado. Entre nós mesmo, entendeu? E aí, irmãos, aí na minha mente, né, aí era tipo assim:
será que Deus realmente proíbe da gente se divertir, da gente brincar, jogar uma bolinha com os irmãos e tal, um dominó, uma coisa? Não pode, é pecado. Aí as pessoas fazem o quê? Colocam jugo, carga em cima de você. É assim ou não é? É você, ao invés de ficar alegre em Cristo, né? Liberto em Cristo, você vive uma vida... O que, irmãos? Diga aí uma palavra. Aperreada, sem paz, né? Sem sossego na alma. A gente, quando era novo convertido, disse, mas é agora, né? Vou assistir o jogo da seleção brasileira. Eita, será que eu estou pecando? Vou perder minha salvação porque eu estou assistindo o jogo do Brasil. Aí, irmão, depois a gente começa a ver algumas hipocrisias, né? Na minha época, por exemplo, naquela época, tinha pastor que dizia que ter televisão era pecado. Já viram isso ou não? Ter televisão é pecado. Aí depois a gente descobriu que o pastor tinha umas duas televisões dentro de quarto. Dentro do quarto, dentro do guarda-roupa. Era assim ou não era? Já viram isso ou não? O pastor não tinha televisão na sala não, mas era guardado num guarda-roupa. Aí ficava em casa assistindo televisão, aí ficava na caminha dele, aí abria a porta do guarda-roupa e assistia a televisãozinha dele. Ou aqui não tinha desse tipo? Lá em Esperança tinha desse tipo, entendeu? Mas rapaz, quando a gente descobriu, pai, pastor pregando que televisão é pecado, ele tinha uma num quarto dele. Aí depois vai mudando, né? Depois vai mudando o pensamento. Mas o que é que significa isso? Irmãos, tenham cuidado, você que nos assiste também, tenham cuidado, porque muitas vezes são coisas apenas de doutrina de homens. Não tem nada a ver com o evangelho. Coitado, a gente não podia nem usar um short para jogar, tinha que jogar de calça. Short era pecado. Agora preste bem atenção, irmãos. O que eu estou dizendo aqui não é que, né, é permitido usar tudo. Também não é assim, né? Nem 8, nem 80. Estão entendendo o que estou dizendo? A Bíblia manda ter modéstia no vestir, modéstia no trajar, não é? Porque também quando fala sobre isso, né, tem muitas igrejas que a mulher só falta aí quase nua. É ou não é? Para a igreja. Tenha modéstia, cuidado no seu vestir, sem exagero, nem para mais, nem para menos, né? É isso que a Bíblia ensina. Agora, vamos lá. Ninguém se faça árbitro contra vocês. Agora, qual é a desculpa? Paulo já tratava disso aqui há 2000 anos atrás. Preste bem atenção. Qual era a desculpa? Olha, preste atenção comigo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Ou seja, sob o pretexto da humildade. O que quer dizer isso? Eu vou, como tinha pessoas, irmãos, né? Nós temos que ser manso e humilde de coração. Não corte o cabelo, você tem que ser humilde. Deus mandou. Tem até uma mulher na internet que é cheia de barba, já viram essa não? Tem uma mulher que tem umas barbas assim, parece barba de homem mesmo. Uma mulher que é de uma igreja aí, não sei das quantas, aí pergunta, mas por que a senhora não tira essa barba? Não, foi Jesus que me deu. Entendeu? Deus me deu a barba. Deus me deu, né? Enfim, cabelo debaixo do braço. Mas tem mulher que tem o estufão debaixo do braço. Não pode tirar, porque foi Deus que deu. É assim ou não é? Isso, eu não vou entrar em detalhes não, porque senão vai longe. Mas o que é que Paulo está dizendo aqui? Cuidado que ninguém se faça apto contra vocês, pretextando humildade. E o que mais? Culto dos anjos. Irmãos, os anjos estão aqui. Já falei isso aqui, os irmãos, né? Já viram, já riram também. Culto dos anjos. Que é isso? Houve um tempo, até foi aquele padre Marcelo lançou aquela música, né? Tem anjos voando, né, em todo lugar. Lembra disso? Acho que foi da década de 90 mais ou menos, né, se não estiver enganado. Ficou muito famoso, né? Não é porque ele ficou famoso.
tem anjo voando, todo canto tem anjo voando em todo lugar, debaixo da mesa, em cima do altar, debaixo dos bancos, em todo lugar tinha anjo. Aí começou preste atenção, começou uma mania, vamos chamar de mania, né? Começou uma mania de anjo. Vocês já passaram por esse período ou não? Ele já passou? É. O pessoal mais jovem não sabe o que é isso, não. Vocês já passaram, Sérgio? Na mania que todo culto tinha que ter um anjo. O anjo estava na moda, entendeu? Se tivesse um culto e a pessoa não dissesse assim: irmãos, eu estou vendo um anjo, aí o culto não prestava, não. Todo culto um irmão tinha que ver um anjo. Já viu isso? Eu já participei de cada coisa, vocês nem imaginam, né? Eu tenho o quê? 30 anos praticamente de evangelho. Comecei novo. 30 anos, irmão, já participei de todo tipo de vigília. Meu irmão, olha, aí, por isso que é importante estudar. Por isso que é importante ler a Bíblia, entendeu? Eu fui de uma vigília, viu, Clemens? Presta atenção. Fui de uma vigília, que antigamente as vigílias eram diferentes, né? Cheio de movimento. Fui na vigília em Campina Grande. Eu era novo convertido, Campina Grande. Mas Deus sempre me deu essa inquietação, né, por estudar, por conferir na palavra. Eu me lembro que a gente estava na vigília, 1h da manhã, e todo mundo orando. Aí de repente uns caíam no chão, aí outros caíam do outro lado, e não sei o quê. Aí tem um amigo meu que caiu no chão. Aí eu chego ali, está no chão aí por quê? Não, porque passou agora a carruagem de fogo. Uma carruagem de fogo. Uma carruagem passou agora, me derrubou. Eu estou aqui, né, tendo aqui, né, estou em êxtase e tal. É o Espírito de Deus. E eu só olhando aquelas presepadas. Digo, meu Jesus, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo aqui no meio desse povo? Aí eu saí da vigília, fui ler a palavra. Rapaz, aí tu vê isso aqui na palavra, não. Aí eu ficava com essa crise. Eu acredito nessas bobagens, eu acredito na palavra. Aí, cada vez mais, né, disse, não, é melhor ficar com a palavra. Mas, eu eu já estava numa vigília uma vez, já contei isso aqui. Os irmãos vão lembrar. Estava numa vigília uma vez, nesse negócio de anjo, né? Aí o dirigente se levantou e disse, irmãos, eu estou tendo uma visão espiritual agora. Eu estou ali, naquele canto ali, onde Nildo está agora. Tem um anjo ali, irmão, estou vendo. Tem 2 metros de altura. É um anjo loiro. Não era muito Nildo não, que o anjo era loiro. Ali ainda, não é anjo não. Aí disseram assim, tem um anjo loiro, 2 metros de altura, loiro. Irmãos, ele está de óculos escuros. Sério, irmão, escutei isso. Ele está de óculos escuros. Quando eu escutei isso, não acredito, não. Agora, desse ponto, o anjo surfista chegou na igreja, né? Loiro alto de óculos escuros, só pode ser surfista, não é? Eu vi, tem condição não. Aí eu já disse, né? Eu nunca vi, aí já é o quê? Já é preconceito, né? Todas as vigílias que eu participava, dos negócios, dos movimentos, eu não vi irmãos, não vi se levantar e dizer assim, irmãos, hoje estou ouvindo um anjo negro, um morenão. Não existe anjo moreno, entendeu? Era só loiro, né? Pele clara, só os anjos europeus que apareciam nesses negócios, né? Não tinha, era um negócio sério, irmão. Aí o pior é que as pessoas acreditavam nisso, entendeu? Não. Aí eu pergunto, irmãos, cadê isso hoje em dia? Deixar de existir anjo? Não, os anjos sempre existiram. Nós cremos no ministério de anjos. Nós cremos que anjos são ministros de Deus, que Deus levanta para
cooperação na salvação daqueles que hão de crer. São anjos de Deus que nos protegem, e isso no mundo espiritual nós cremos nisso. Agora, o que ficou patente nesses dias é uma demonstração de espiritualidade. Entendeu? A pessoa que disse que viu um anjo, ele era considerado o quê? Mais espiritual do que aquele que nunca viu. Entendeu? Então a pessoa começava a se achar. Rapaz, eu vi um anjo lindo e tal, e não sei o quê. Aqui também existia isso. Ora, as pessoas se fazem árbitro, pretextando humildade e culto de anjo. Baseando em quê? Olha como é interessante, irmãos, o texto aqui, verso 18. Baseando-se... O que é que diz na sua Bíblia aí? Baseando-se em visões. Acontece hoje ou não? Irmãos, prestem atenção. Nós, como denominação, nós somos a Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. Uma denominação histórica que surgiu de uma renovação espiritual na década de 60, porque a união das igrejas congregacionais não criou nos dons. E a aliança surgiu como rompimento, saíram algumas igrejas da união e formaram a aliança. Por quê? Porque a aliança na década de 60 teve um avivamento. Deus distribuiu dons maravilhosos. Entendeu o que eu estou dizendo? E a união não aceitou. Então houve a ruptura. Então nós fazemos parte de uma denominação que acredita que os dons são para hoje. Você crê nos dons espirituais ou não? Crê ou não? O que a gente não crê é em meninice. Entendeu? Mas os dons são para hoje, irmãos. O que eu estou dizendo aqui, preste bem atenção, é que alguém pode ter uma visão espiritual, hoje em dia ainda? Pode. Alguém pode ver um anjo? Pode. Entendeu? Os casos são raros. No Novo Testamento, por exemplo, né? Poucos tiveram visões, como Pedro, lá em Atos, quando ele viu os lençóis descendo, né? Cheio de animais impuros, ali estava orando, jejuando. A gente não limita Deus. Deus pode dar visão, Deus pode renovar, Deus pode fazer o que Ele quiser, distribuir dons segundo o seu querer. Amém? Não duvide disso. Nós cremos nisso. A nossa denominação crê nisso. Agora o que acontece é o quê? Há uma banalização dos chamados dons espirituais. E aí é que a gente precisa ter cuidado. Porque essas pessoas aqui baseavam-se em visões. Você já foi alvo de alguma visão ou não? De alguém? Que tem uma visão. Deu certo ou não? Estava correto ou não? É. Eu já fui alvo de visões que... Olha, só Jesus na causa. Tem visões que são específicas. Entendeu? Tem visões que você sabe que, se for de Deus, vai se cumprir, ou pelo menos você vai ter aquela percepção. Mas tem visões que é bobagem. Você não deve dar crédito. Como tem sonho. O que a Bíblia diz, irmãos? Se você contar um sonho, conte como um sonho. Mas tem irmão que não pode sonhar, né, com papagaio. Que no outro dia vai dizer, eita, Deus me deu um sonho, eu vi um papagaio, aí começa a dar das interpretações que tem nada a ver. Deus pode falar através de sonhos? Pode. Né? Já tive experiência assim, Esther teve experiência assim. Deus pode falar através de sonhos. Mas Deus fala nesses últimos dias através da sua palavra. A sua palavra não pode errar. Agora Deus pode fazer o que Ele quiser. Amém? Não limite isso. Agora, como diz aqui, tenha cuidado. Uma vez eu estava pregando numa igreja em Remígio, se não me falha a memória, foi Remígio, foi em Areia. Eu preguei, terminei de pregar, aí ia descendo. Aí chegou um jovem, disse, pastor, o senhor crê em mistério? Creio, porque quando o senhor estava pregando, eu vi 2 números. Aí eu pensei, né? Vai me dar bem o nome da telecena para eu jogar. Se eu sou doido, não ia ganhar nada, né?
Se tivesse visto uns 6, aí ficava mais, né? Eu ia ficar até mais contente. Aí disse, pastor, eu vi 2 números. Foi? Foi. E o que quer dizer? Olha, 2 bênçãos que o senhor vai receber nesses dias. Irmãos, presta atenção, irmão. Aí o que acontece com um crente que não estuda muita palavra? Aí eu agradeci e tal, amém, irmão, Deus abençoe. Também não gosto nem de discutir. Presta atenção. Aí o que a pessoa que não entende a palavra, o que é que vai ficar? Eita, vou receber 2 bênçãos. Eita, vou receber 2 bênçãos. Só de você acordar de manhã, é bênção ou não é? Pronto, já foi embora uma bênção. Você vai tomar café. Eita, tem um café gostoso, com ovo, com queijo. Isso é bênção ou não é? Pronto, 2 bênçãos. Já acabou o número. Né? É pior do que o anjo, né? O anjo da lâmpada. O gênio da lâmpada, né? Pelo menos o gênio dava 3 pedidos, ele só me deu 2. Vai acontecer, irmão, vai acontecer 2 coisas na sua vida, 2 bênçãos. Meu irmão, acontece muito mais na minha vida. Agora, se ele fosse específico, estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, Deus está me dizendo que o senhor vai trocar o carro essa semana. Aí eu tenho que esperar o quê? Aquilo se concretizar. Se não se concretizar, o que acontece? É mentira. Não decreto, é um falso profeta. Entendeu? É falsa profecia, acabou. Pode ser quem for. Estão entendendo, irmãos? Se acontecer, louvado seja Deus. Aconteceu. É para exaltar o profeta? Não, é para glorificar a Deus. Qual é o problema dos crentes hoje? É que ao invés de glorificar a Deus, eles começam a exaltar o profeta. Acontece muito isso. Aí o profeta muitas vezes gosta da bajulação, é ou não é? E às vezes Deus até usa aquela pessoa para abençoar a outra. Gosta daquela bajulação, mas Deus não usa de novo. Aí o que é que essa pessoa faz? Começa a inventar coisas como se Deus estivesse dizendo a ela, porque ela gostou do status de profeta. Entendeu? Aí começa a errar. Preste bem atenção. Paulo vai dizer, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culteando, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. A mente é carnal, não tem nada de espiritual. Muitos profetas que estão por aí nas igrejas têm a mente carnal. O que é isso, pastor? Que o objetivo dele, o princípio de que ele vai dar determinada profecia é só para vanglória humana. Você conhece pessoas assim ou não? É só para mostrar que é melhor do que o outro. É só para se vangloriar. É só para os outros olhar para ele. Olha que homem, né, espiritual. Mas né, Deus está dizendo, na realidade é o contrário. Ele é muito carnal. Porque ele não está sendo usado por Deus. Ele está se usando em nome de Deus. E aí é que corre o grande perigo. Né? Só ler Jeremias 13, você vai entender isso aqui. Vamos lá. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo está dizendo, irmãos, aqui no verso 19, que a gente tem que lembrar que há uma cabeça. Há o maior entre nós. Há aquele que comanda o corpo. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Entendeu? Não é o pastor não, é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Paulo está dizendo aqui, você está enfatuado, você está orgulhoso, você está cheio de insinuações da sua mente carnal, que gosta de glória, gosta de status, gosta de posição, gosta de aparecer. Você que gosta disso, você não está discernindo que a igreja tem uma cabeça, e o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Está claro, irmãos? Aí no verso 20. Vamos lá, para a gente concluir. Não bata não. Já enxugou mais, graças a Deus. Enxugou. Verso 20. Até aqui tudo bem? Todo mundo está entendendo?
Verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Paulo está dizendo, você já morreu para essas coisas do mundo, para essas vanglórias, para essas soberbas, para essa falta de discernimento. Você já morreu para isso, então por que você se sujeita a essas pessoas, a esses falsos mestres, ao invés de sujeitar-se a Cristo? Por quê? Verso 21. Quais são então, irmãos, as ordenanças que essas pessoas estavam sujeitas? Verso 21 diz o quê? Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Não é assim que os falsos profetas fazem ou não? Irmãos, né? Eu me lembro, só para refrescar assim, ilustrar essa questão, eu me lembro que quando eu era novo convertido, lá em Esperança, a igreja pequena, tinha um vaso branco e tal, né, que tinha como se fosse um relevo, né, de animais num vaso bem bonito que colocava flores. Aí teve uma abençoada lá da igreja, né, eu botava assim, tipo no púlpito. Teve uma abençoada da igreja que olhou para aquele negócio, disse que tinha demônio naquele vaso. Eu estou vendo demônio nesses vasos. Esse vaso está cheio de demônio. Olha essas imagens aqui, isso é idolatria. Nesse vaso. Aí essa abençoada, juiz de Pinto, pegou o vaso da igreja e quebrou. Sem o pastor mandar, entendeu? Quebrou o vaso da igreja. Quando foram perguntar, não, porque Deus mandou quebrar, porque esse vaso está com demônio. Aí o pastor deu vontade de dizer que está com demônio é tu. De estar quebrando as coisas da igreja aqui sem autorização. E, mas, essa é a bobagem mínima que a gente vê por aí, essas coisas. Aí quebrou, aí lá vai uma confusão, lá para cá, não sei o quê. Aí a minha sogra, mamãe ali, né, que era crente da igreja, irmão, não se preocupe não, vamos brigar por isso não, eu compro outro vaso. Aí comprou outro vaso e botou e botou lá no... Já pensou, irmão? Como tem doidice para tudo que é canto. É a mesma coisa de ver um vaso assim, ó, esse vaso de planta, sei não, hein? Tem um demônio no meio dessas plantas aqui, dessas flores. Vamos queimar. Vá queimar para você ver. Caçula pegar você, dá certinho. Quer que ajeite os negócios. Eu estava me lembrando, é muito idiotice, mano, muita bobagem que as pessoas creem. Tem um pastor, que hoje ele é pastor da congregacional, e ele me contou uma experiência muito interessante. Ele disse que estava em casa, dormindo. O pastor passa por cada negócio, você nem imagina. Não sei se o mundo já ouviram essa. Já acho que eu ontem aqui. Ele estava em casa dormindo, 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, aquele sono bom, aquele sono gostoso. De repente tocou o telefone. Antigamente não tinha celular, era um telefone, né? Aquela zoada maior do mundo, que tinha os telefones antigamente, né? Lembra disso ou não? Mas muita gente se entregando aqui, sabendo. Antes do celular, né? Aquela zoada, acordava a casa todinha. Eu já ouvi falar que era assim, né? É algo que me contaram. Enfim, aí o pastor acordou, né? Madrugada. Quando a pessoa liga de madrugada, geralmente é o quê? Problemão, né? Alguém morreu, uma coisa assim, né? Avisar o pastor. Enfim. Aí o pastor atendeu. Diga, sou eu, pastor. Vim aqui na minha casa agora. Pastor, meu Jesus, o que foi que houve? Né? Um irmão lá desesperado, vim aqui. Aí o pastor foi, ajeitou, foi para casa do irmão. Quando chegou lá, disse: que foi, irmão? O que aconteceu? Quem está morrendo? Para lá no hospital? Não, pastor, que eu estava aqui, eu me acordei de madrugada. Eu vim aqui na cozinha tomar um copo d'água e de repente uma xícara caiu da mesa e quebrou.
Sério, irmão? Eu disse, não acreditando não. Foi? O infeliz me acordou 2 horas da manhã, foi na casa dele orar porque uma xícara caiu e quebrou-se da mesa. Não, pastor, porque eu chamei o senhor para o senhor orar e repreender aqui os demônios da xícara, né? E aí, Sérgio? Dá vontade, né? Pera aí que eu já vou quebrar aqui, tirar os demônios da xícara tudinho. Aí quebrar tudinho de uma vez, né? Quero ver quebrar mais, né? Irmão, olha a bobagem. Até recentemente, lá em Campina Grande, o pastor contou que até determinado momento tinha um grupo de irmãos que saíram, aqui fizeram isso aqui em Guarabira, se não me falha a memória. Um grupo de irmãos que saíram de madrugada nas esquinas aqui das ruas, nas esquinas, aí eles urinavam na esquina. Aí ia para outra esquina, urinava lá naquela esquina também. Aí vinha para essa esquina daqui, só um exemplo, né? Vinha para essa esquina daqui, urinava, aí ia lá para o outro lado e urinava também, de madrugada, para ninguém ver, né? Por que eles faziam isso? Eu sempre pergunto, por que fazer isso, pastor? Porque eles entendiam que o leão, quando ele ia marcar o território, o que é que o leão fazia para marcar o território? Urinava. Porque o leão que sentisse aquela urina, né, a quilômetro de distância e ter aquele fedor, eles não iam para aquele território. Aí disse, olha, Deus disse que é para a gente sair urinando, porque onde tiver aqui de lado da igreja, nas esquinas, os demônios não vão poder vir. Porque esse é o nosso território. Dá para imaginar uma bobagem dessa? Eu tenho história demais que eu ouvi, ou eu ouvi. Mas eu ouvi negócio demais, mano. No Rio de Janeiro teve um camarada que ele disse, né? Na cabeça dele. É o que diz aqui, olha. Né? A mente carnal. Ele disse que Deus falou na cabeça dele que ele tinha que alugar o helicóptero, botar óleo, né? Levar um galão de óleo no helicóptero e lá de cima ele ungir o Rio de Janeiro. Aí ele saiu com o helicóptero e jogando um óleo lá de cima para ungir o Rio de Janeiro. Porque se ele ungisse o Rio de Janeiro, aí ia acabar a bandidagem, a prostituição. Deu muito certo não. Né? Deus se enganou, o Deus dele se enganou, né? A violência aumentou, tudo aumentou, né? Enfim. É isso, irmãos, que Paulo está dizendo aqui. Cuidado para você não ser iludido com essas coisas. Vamos lá, por quê? Verso 22. Estaremos encerrando já. Verso 22 diz, segundo os preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia, irmão? Da mesma forma que hoje em dia, por exemplo, onde eu vou fazer um estudo mais sobre isso. Eu estava até vendo hoje um camarada pregando, ele dizia, eu profetizo na sua vida que isso. Isso é convicção positiva, porque a pessoa crê que pelo poder da palavra que ele fala, Deus é obrigado a fazer o que ele está dizendo. A pergunta é, onde é que tem isso na Bíblia? No Novo Testamento, tem algum apóstolo que fez isso? Pedro, quando estava pregando, ele dizia, eu profetizo sobre você. Tem? Não. Paulo disse isso. Pode ler de capa a capa, você não vai encontrar. Isso é doutrina humana. Que a pessoa acha que pelo que ele declarar, pelo que ele falar, Deus é obrigado a fazer de acordo com o que ele está dizendo. E é o que mais a gente vê por aí. Né? É o que mais se vê por aí. Eu profetizo, eu determino, eu declaro isso na sua vida. Você pode profetizar à vontade. O que a Bíblia manda fazer é diferente, é crer. Crer naquilo que já está escrito, nas promessas de Deus que estão na palavra. Creia. Aí Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos e além do que pensamos. Entendeu a diferença? Porque preste atenção, se eu digo assim, eu profetizo
que isso vai acontecer. Em outras palavras, está dizendo o quê? Quem é o poderoso, num caso? É a declaração do homem. Eu profetizo, aí você crê, aí vai acontecer. Não é assim não. Agora, se a Bíblia diz uma coisa e diz assim, creia, porque quem crê verá a glória de Deus. Entendeu o que estou dizendo? Então são jargões, né, manias, que as pessoas ficam fazendo no decorrer do tempo, que não tem nada a ver com o Evangelho, são preceitos e doutrinas de homens. Porque todas essas coisas com osso se destroem. Verso 23, para finalizar. Tais coisas, não toca aqui, não toca aquilo outro, cuidado, você tem que ter aquela, né, um ascetismo exagerado. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Tem aparência, né? Exteriormente é só aparência de sabedoria. Como um culto de si mesmo. Olha como fulana, né? Fulano é crente, não usa um batom. Fulano é crente, não pinta o cabelo. Fulano é crente, só usa saia. Né? São preceitos humanos. Por quê? Porque o pecado está onde? Está na exterioridade. O pecado está onde? Dentro de cada um de nós. Né? Como tem crente assim, eu não vou para a praia não, porque se eu for para a praia, né, eu vou pecar muito. O problema está na praia ou está nele? Entendeu? Não, só posso ver mulher de biquíni. Se eu ver mulher de biquíni, misericórdia. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como um culto em si mesmo, e de falsa humildade. E de rigor ascético, é o que Paulo está dizendo aqui. O que é rigor ascético, pastor? Esse rigor exterior que os fariseus faziam também. Preste bem atenção, irmãos. Não tinha grupo mais santo exteriormente do que os fariseus no Novo Testamento. Tanto é que a palavra fariseu significa santo. Só que depois é que teve uma conotação, né, de coisas de errado. Quando Jesus olha aqueles homens aparentemente bem trajados, entendeu? Não cortava barba, exteriormente era santo. Mas o que é que Jesus diz deles? Não passam de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? O que é um sepulcro pintado? Por fora é lindo, né? Mas por dentro, só sujeira. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tenham cuidado que muitas vezes tem gente que aparenta, né? Parece ser uma coisa boa, mas o coração é cheio de maldade e perversidade. Conheci uma pessoa assim na igreja da gente, em Esperança. As minhas experiências. Esperança, irmão, tinha uma irmã que era a irmã da oração. Era a irmã mais espiritual, é aquela que mais, né, mostrava que era mais espiritual. O coitado do pastor, que foi pastor lá da igreja antes de eu assumir o lugar lá dele, quando ele saiu, fui ordenado, fiquei como pastor em Esperança. Esse pastor e o anterior a ele sofreu. Olha, sofreu que foi brincadeira na mão dessa irmã, não. E era mais espiritual, entendeu? Mas era aquela mulher, isso aí o perigo são pessoas assim, que na sua frente aparentam uma coisa, mas por trás é outra. Na sua frente é seu amigo, mas por trás, olha. Conhece pessoas assim ou não? Não digo nada não. Irmãos, prestem atenção. Vou encerrar com essa ilustração. Essa irmã era aquela que não enfrentava, tipo uma reunião mensal. Ela não dizia nada. Mas por trás, ela inflamava os irmãos, para os irmãos falar no lugar dela. Olha a mente, né, maligna. Era uma irmã que dava cesta básica a alguns irmãos da igreja por fora. Não era para a ciência social, não. Era por fora para ganhar esses irmãos. Porque quando ela queria uma coisa, ela não se mostrava, mas ela usava os outros.
Não é terrível uma pessoa assim? Era aqueles irmãos, vamos tirar o pastor, né? Vamos matar ele. E dizia assim numa voz bem mansa, sabe? Irmãos, né? Tá, o pastor, preste minha atenção, vou dizer só essa. Irmãos, o pastor passou tanta necessidade, preste minha atenção. Esse pastor passou tanta necessidade, tanto aperreio, que esse pastor morreu no púlpito da igreja. Liga aí, Sérgio. Esse pastor morreu no púlpito da igreja. O nome dele era Inácio Calixto. Fizeram tanta raiva a esse pastor que ele teve uma parada cardíaca quando estava numa reunião da igreja com os irmãos no banco. Teve uma parada cardíaca, morreu no púlpito. Levaram para o hospital, já chegou lá morto. Tanta aperreio. Um dia eu cheguei na casa dele, era novo convertido, cheguei na casa dele na hora do almoço. Sabe o que era o almoço dele? Sabe o que era o almoço dele, irmãos? O pastor da igreja. Cheguei lá, disse, pastor, você não vai almoçar não? Porque a igreja está sem condição e tal. Eu estou almoçando biscoito, creme crack com chá. Foi o almoço dele. Entendeu? O almoço dele. E essa irmã tinha condições, negociava o dízimo dela. Quando fazia a vontade dela, ela dava o dízimo. Quando não fazia a vontade dela, ela retia o dízimo. Aí eu pergunto, tem pessoas assim nas igrejas ou não? Tem ou não, irmãos? Religiosos, que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, né? Bem, que Deus nos abençoe nessa noite. Espero que você tenha aprendido um pouco mais, né? Em nome de Jesus. E nem sempre o rigor ascético significa, de fato, alguém que conheceu o Evangelho e conheceu a Jesus de verdade. A maioria são só religiosos que não conhecem nada da graça e da verdade. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Lembrando que sábado é o nosso primeiro ensaio. Sábado é o primeiro ensaio da cantata na praça. Então não deixe de participar. No próximo sábado é o ensaio da cantata na praça. Domingo pela manhã, preste bem atenção. Domingo pela manhã, nossa irmã Jaclécia vai trazer uma palestra especial dentro da nossa lição sobre crianças especiais, que tem TDAH, né, tem outras síndromes aí, como tratar, como lidar, né, como ensinar, como a abraçar essas pessoas, essas crianças também em nossas igrejas. Então é importantíssimo a escola dominical domingo agora, 9h30, se puder não deixe de vir. E domingo à noite é comemoração do aniversário do departamento infantil. Não é isso, Isaías? Domingo à noite vai ter brincadeira, vai ter, né, lanche, não sei o que, que eu não vou dizer o que é, para Isaías não ficar sabendo. Tem um bocado de coisa aqui em cima, vai ter o culto, a primeira parte, eles vão subir e vai ter a comemoração deles. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, damos-te graça, pois estamos aqui em tua presença. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Deus, pela tua palavra. Guia-nos segundo o teu querer, segundo a tua verdade, Pai. Perdoa nossas falhas, Senhor da glória. Nos ensina, Deus, o verdadeiro sentido do Evangelho. Nos dá sabedoria, Deus, para caminhar. Nos dá, Senhor, sabedoria para entender a tua palavra e aplicar, ó Deus, o nosso dia a dia. Perdoa nossas falhas, assim que oramos, com corações gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.